presentes na sala, mas eu não notei. Pessoal, quem precisar de auxílio com a apresentação, tá? Eu vou deixar o e-mail aqui no chat, vocês podem enviar que eu apresento. Então, repetindo a convocação, a Juscelia ou o Alan estão presentes para apresentar? Foi o que eu imaginei, parece que não, né? Já que é esse o caso, a gente vai para a próxima apresentação, que é a formação do professor de literatura e o uso de metodologias ativas ensinando a ensinar, com a Maísa Cristina Santos. Maísa Cristina, sua vez. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Bem-vinda. Muito obrigada, agradeço pela oportunidade de participar do evento e apresentar o meu trabalho para vocês. Eu vou fazer o compartilhamento de tela porque eu fiz alguns slides, ok? Então, só um minutinho. Acho que já está compartilhando. Bem, peço por gentileza que me avisem, porque em decorrência da apresentação dos slides eu não consigo ler as mensagens, ok? Maísa, quando faltar 5 minutos, eu abro o microfone e falo com você, tá bom? Tá ok, muito obrigada. De nada. Bem, pessoal, meu nome é Maísa, sou doutoranda em Estudos Literários pelo UFMS. Esse trabalho foi desenvolvido conjuntamente com o Paulo Sérgio Martins. Ele não pôde comparecer ao evento por problemas pessoais, mas como nós trabalhamos conjuntamente, eu tenho plenas condições de falar a parte do trabalho e vocês vão entender melhor. Bem, esse trabalho, de certa forma, ele acaba sendo um relato de experiência, porque trata-se de uma atividade que foi desenvolvida por mim e pelo Paulo enquanto estagiários. Nós estamos ministrando a disciplina de Literatura Brasileira 3 na UFMS para o 8º ano. Então, a disciplina é do professor Howard, que é o meu orientador, e ele ofereceu para nós essa maravilhosa oportunidade. E nesse trabalho, qual que é o objetivo? O nosso objetivo é contribuir com a prática docente de literatura, do ensino de literatura no ensino superior. Para tanto, a nossa proposta ao ministrar as aulas era ministrar as aulas de uma forma diferente, apresentando aos alunos metodologias ativas. Porque nós pensamos o seguinte em conversa ao elaborar essas aulas: nós estamos formando professores. Então, esse é o objetivo, inclusive, do título do trabalho. Nós estamos ensinando a ensinar. Então, nós aproveitamos a oportunidade para tentar fazer um trabalho diferenciado. E queremos, a partir de então, expor como se deu o diálogo entre esses conteúdos e esses recursos. Então, vou apresentar um recurso e vou falar do outro recurso que foi o professor Paulo. Conforme aqui consta no slide, mas eu já expliquei para vocês, foi ministrado para o 8º semestre de licenciatura, tá? A disciplina de Literatura Brasileira 3, ela abarca o período do pré-modernismo até o modernismo de 45. E considerando-se as aulas, a pandemia, as aulas foram ministradas online e os recursos básicos seriam o Google Meet, que nós utilizamos como plataforma de comunicação, e o Google Drive para fins de compartilhamento de materiais. O aporte teórico que nós colocamos aqui, ele é reduzido, é um trabalho em desenvolvimento, as aulas ainda estão sendo ministradas, mas é só para elucidar a disciplina de metodologia ativa que nós usamos, a Lilian Bassic e o José Moran, na filosofia da educação, a Maria Lúcia Arruda Aranha, e sociologia da educação, o Paulo Mexenas. Outros autores, por evidente, foram usados, mas aqui o interessante para nós é mostrar, apresentar a vocês a interdisciplinaridade também até no desenvolvimento do trabalho.
Os aspectos introdutórios, a carga horária era de 68 horas, ainda está sendo cumprida, inclusive. A disciplina foi dividida meio a meio. Eu passei a explicitar aos alunos, expor aos alunos a parte da prosa, enquanto meu colega Paulo falou sobre a parte da poesia. Como eram 4 horas de aula, eu ministro as 2 primeiras aulas, enquanto meu colega Paulo ministra as 2 últimas, tá? No que diz respeito à prosa, o que eu vou apresentar aqui para vocês é apenas um dos vários aportes metodológicos que foram utilizados durante a aula. Um dos objetivos da aula, pelo menos na parte da prosa, também foi feito com o professor Paulo, que nós conversávamos constantemente, foi mostrar a literatura não apenas enquanto uma forma de arte, mas mostrar a literatura contextualizada, a literatura em diálogo com a história, com a filosofia, com a sociologia, a literatura em ação. Então, isso foi feito por mim, foi feito pelo professor Paulo também. Então, nós tentamos, na medida do possível, apresentar esses autores dentro dos seus respectivos contextos históricos, dos seus respectivos contextos econômicos, e que, porventura, influenciaram no desenvolvimento de suas respectivas obras. No caso, como as aulas eram à distância, quem é professor aqui está ministrando aulas, sabe muito bem do que eu estou falando, é um tanto quanto complexo, porque as câmeras ficam desligadas, os microfones também, e por consequência lógica, nós não conseguimos vislumbrar se esses alunos estão aprendendo ou não, porque às vezes uma feição, uma careta, já é um indicativo de que aquele aluno não está conseguindo compreender o conteúdo. Então, nós tivemos essa dificuldade, sim. Então, diante disso, um dos aspectos mais importantes para nós, para mim e para o professor Paulo, foi justamente colocar o aluno como protagonista na construção desse saber técnico, tá? Até porque esse é um papel que nós queremos que o professor desempenhe em sala de aula, ele como mediador do conhecimento. Então, nós colocamos esses alunos enquanto efetivos atores na busca desse saber. Então, a atividade que eu propus em sala de aula foi um mapa mental coletivo. Então, qual foi o objetivo? Era conhecer esses autores do pré-modernismo, tá? Foram feitos 2 mapas mentais coletivos, no caso eu vou falar só do primeiro, que foi desse período da Semana da Arte Moderna. Então, nós queríamos que eles entendessem exatamente quem eram esses autores, quais foram as suas obras, quais eram as características que esses autores tinham com o modernismo. Então, diante disso, a metodologia foi separar a sala em grupos, online ainda, aqui antecipadamente, e cada grupo recebeu um autor para que fosse devidamente estudado. Então, as perguntas passadas foram justamente essas: quem foi esse autor? Qual a relevância dele para o período? Como foi a participação dele na Semana de Arte Moderna e o que ele tinha de modernistas, características. Então, isso era o mínimo que o aluno tinha que apresentar. Então, foi passado com antecedência, o nome do autor e os elementos que deveriam ser pesquisados. Então, no dia combinado, os alunos tinham um tempo para apresentar, acabaram ultrapassando, não sei se estabeleci, acho que em torno de 10 minutos para cada, e eles foram apresentando seus respectivos autores, falando desses elementos, e foi muito bacana porque eles não se restringiram às perguntas. Muitos apresentaram, por exemplo, curiosidades, apresentaram trechos das obras e se fascinaram com esse objeto de estudo. Trouxeram vídeos, trouxeram imagens, porque não foram só também, não peguei só autores, trouxe também alguns pintores, músicos para que fossem pesquisados, e eles ficaram fascinados. Então, enquanto eles faziam as suas respectivas apresentações, ao final, eu convidava eles para que eles colocassem essas informações no mapa mental coletivo. Enquanto essas informações estavam sendo inseridas, o outro grupo apresentava. Então, foi muito bacana porque, enquanto conhecimento isolado, quando você pede para o seu aluno estudar determinado ponto, é uma visão muito microsistêmica. E com o mapa mental, foi uma forma macrosistêmica, porque eles puderam vislumbrar esse conhecimento de forma sináptica,
Porque o conhecimento é isso, ele é uma construção, ele é um conjunto, uma soma. Então, de acordo com que as informações iam sendo inseridas, esse mapa foi sendo construído e eles se sentiram ativos na construção desse saber. O aplicativo utilizado, o programa, foi o MindMeister, que ele acabou funcionando realmente como uma forma, uma lousa coletiva e compartilhada online. Então, eles puderam perceber essa natureza correlacional do conhecimento literário, no caso dos autores, na Semana da Arte Moderna. Então, eu trouxe aqui uma imagem exemplificativa, que é justamente como era feito. Como vocês podem ver, vou utilizar a seta aqui, nós temos esse elemento central, que eu coloquei Semana da Arte Moderna, aqui no caso do Modernismo segunda fase, que foi o segundo mapa mental, e cada um desses subitens que são apresentados aqui, os colegas iam colocando. Então, esse aqui é um grupo, esse daqui é outro grupo, esse aqui de baixo é outro grupo. Então, percebam que a imagem como um todo, ela acaba apresentando para nós essa questão sináptica, essa questão macrosistêmica do saber. Então, nós não nos percebemos construindo isso, mas quando você olha, você percebe como é interessante essa construção. Foi um trabalho assim que eles gostaram muito, deu para perceber que eles curtiram bastante e que se apaixonaram tanto pelos seus autores como pelos autores dos colegas. Foi muito bacana. Agora eu vou apresentar aqui o que foi feito pelo professor Paulo, que foi super bacana também. Ele desenvolveu a Sociedade dos Poetas Novos. Eu não coloquei um S aqui, peço perdão. Então, aqui foi o elemento de divulgação dele, como vocês podem ver, foi o que ele mandou. Então, ele pediu para que se escolhesse um poema da segunda fase modernista, e o objetivo dos poetas novos é justamente dar vida a esse poema. É muito natural que dentro do estudo literário a gente faça esses estudos de análise poética, escansão, mas esse poema é um poema vivo. Cada leitura que é feita, cada forma de leitura é uma forma de dar vida a esse poema. Então, o objetivo dele era esse, era mostrar essa vida do poema para cada um dos alunos. Então, esses alunos escolhiam um poeta, escolhiam um poema, e o objetivo da atividade era justamente fazer com que eles, enquanto sujeitos ativos, enquanto pessoas convidadas a trazer esse poema à vida, fossem suscitados, fossem provocados a produzir uma forma, né, de trazer esse poema à vida. Então, Maísa, faltam 5 minutos, tá? Ok, muito obrigada. De nada. As sugestões dadas pelo professor Paulo foi a apresentação pública do poema, fazer o poema musicado, animação gráfica, performance dramática, a declamação, filmar uma declamação num local público para ver a reação das pessoas. Então, foi um trabalho bem bacana também que foi desenvolvido. Então, o objetivo é tirar o poema do papel, lhe dando vida. Então, esses alunos eles são coautores na construção desse saber também. E a metodologia, conforme foi explicitado, eles foram avisados antecipadamente para que produzissem esses vídeos, esses materiais, e a atividade Poetas Vivos, né, Sociedade dos Poetas Vivos, é justamente, cabe a cada um escolher a forma como vai dar vida a esse poema. Então, é um trabalho bem bacana, estimula a criatividade. É uma forma também, pode ser uma leitura individual ou declamação ao público, ou seja, uma arte compartilhada. Sala de aula invertida, porque são os alunos que estão ali buscando saber, o professor fica como mediador. E o objetivo do trabalho, como eu disse, é um trabalho em andamento, é justamente fazer a somatória desses vídeos e apresentar também para os próprios alunos, utilizar para eles perceberem como que se pode ensinar literatura de uma forma diferente. Não é simplesmente o uso da lousa ou o uso do material didático, é o uso do próprio aluno, né? Incitar o aluno na busca do saber. É um trabalho, conforme dito, em andamento, segundo o professor Paulo, se não me engano, vai ser agora na próxima aula da segunda-feira que os alunos vão começar a apresentar os seus respectivos vídeos aos colegas de sala. Agora, finalizando, como resultados parciais, nós tivemos, sim, uma participação ativa dos alunos, eles gostaram bastante, eles se mostraram muito interessados, então nós tiramos eles daquele cantinho
cômodo de ficar com a câmera desligada, incitamos a busca do saber. Então, despertar neles essa forma de ensinar, pensar em como ensinar, não somente o que ensinar. Nós conseguimos transmitir esse conhecimento, mas nós queremos muito mais do que isso. O interesse por metodologias, eu acho isso muito importante. Nós estamos constantemente, eu e o professor Paulo, apresentando outras formas de elementos, aplicativos, coisas que eles possam usar. A questão da sala de aula invertida, o professor como mediador, não simplesmente ver o aluno como depositário do conhecimento. Damos, como mediadores, damos dicas, orientações, isso é bem bacana. E o termo ensinando a ensinar, mais do que conhecimento técnico, somos educadores e formamos pessoas plurais em suas formas de aprender. Então, quando nós ensinamos a ensinar, nós estamos ensinando também que nós somos todos plurais em nossa forma de aprender e estamos praticando também a inclusão, porque um dos problemas é justamente achar que o conhecimento só tem uma forma de ser transmitido e isso não corresponde à realidade. Então, eu agradeço muito, vou interromper aqui os slides. Eu agradeço muito pela oportunidade de apresentar o trabalho aqui no evento, agradeço também ao colega Paulo, que infelizmente não pôde comparecer, e também pela oportunidade dada pelo professor Hauer em fazer o estágio na disciplina de Literatura Brasileira 3. Muito obrigada e, ao final, fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigada. Obrigada, Maísa. Seu trabalho foi muito incrível e você compartilhou muito conhecimento conosco. Damos continuidade à próxima apresentação, Literatura e Formação Docente em Crônicas de Educação, de Cecília Meirelles. Algumas considerações. Juscelia Souza da Silva e Alan Silos estão presentes? Então, havia duas apresentações deles e parece que eles não estão presentes. A Juscelia, se eu não me engano, é minha ex-colega de doutorado. Mas o Alan eu não conheço. De qualquer forma, parece que nenhum dos dois está na sala, né? Sim, professor, ninguém conhece eles, para dar um aviso. Então, eu realmente acho que eu nem tenho contato da Juscelia mais. Mas, enfim, vamos discutir as apresentações feitas, né? Acho que nesse momento a gente pode fazer, assim, aqueles que quiserem interpelar aí a Renata, a Maísa e a Érica podem, né, levantar a mão e aí abre a câmera, cada um faz a sua pergunta e tal. Eu mesmo preparei alguns comentários, só coisa rápida. Então eu começo, já que, né, eu tô como mediador, eu vou me valer desse benefício. Eu vou começar falando com a Renata, que foi a primeira a apresentar, né? Eu gosto de ser sistemático, né? Por ordem. Então, Renata, novamente boa noite. E eu queria dizer que é muito triste quando a gente vê que a escola continua matando o Machado de Assis de novo, né? Na sua questão lá, em que se usa o texto dele simplesmente como uma ferramenta para extrair informação, mas não para aprofundar-se no que ele diz, né? Não para fazer a leitura das coisas que ele propõe, porque afinal de contas, o Machado, acho que mais até do que muitos outros escritores, ele é um cara que tem um olhar voltado para a sociedade, um olhar crítico da sociedade, um olhar crítico da realidade no qual ele se inseria. E os livros didáticos raramente fazem isso, né? Eu vejo isso ainda hoje, eu trabalho no ensino médio também, e os livros didáticos que ainda hoje são propostos, escolhidos por nós, porque também nós podemos escolher só aqueles que o MEC coloca à nossa disposição, né? Eles quase sempre querem fazer um uso meramente didático da literatura, seja do Machado, seja de outros escritores, e isso realmente é uma coisa que eu não sei se vai mudar, né? Com a BNCC e com a nova proposta de ensino médio que chega para o ano que vem. Eu sou sempre pessimista. Minha pergunta para você é um otimista ou você é uma pessimista?
Olha, eu acredito, assim, acho que eu vou na mesma linha do que você estava falando. Eu acredito que não haverá mudanças significativas no que diz respeito, assim, ao ensino da literatura. Eu penso ainda assim, não sei com a rede, assim, pensando na rede paulista, eu não sei como eles estão estruturando ainda, porque eu também sou professora da rede estadual, mas eu imagino que a literatura vai ter um espaço muito menor ali. E aí pensando que a tecnologia, né, está tendo ali um espaço absurdo, o que eu vejo também relacionado aí, não específico à literatura, mas se torna crítico para o ensino da literatura também, é que os gêneros multimediáticos, assim, essas novas práticas estão entrando de uma forma absurda no material do Estado de São Paulo. E aí, o que acontece com a literatura, com a produção literária dos alunos, é que ela tem um espaço muito menor do que tinha, por exemplo, no currículo anterior. Ainda que se tenha esse mesmo tratamento, o espaço para a literatura diminuiu, em detrimento desses novos gêneros e práticas. Eu concordo plenamente. Inclusive fiz uma brincadeira na escola, quando certa vez nós nos debruçamos com algumas das propostas para o ano que vem, e eu falava assim, olha, agora nós vamos trabalhar para formar um aluno youtuber, né, influencer, tiktoker, sei lá o que, né, e eu me pergunto se realmente esse tipo de coisa é válida, porque o que o que fica para mim como professor de experiência de sala de aula, é que cada vez mais nós temos alunos que são incapazes de ler textos complexos, que são incapazes de absorver informações e produzir informações num grau de complexidade exigida, né, sabe, pelo mundo adulto, né? E eu não falo só de uma questão utilitarista, não, do saber, mas eu falo do prazer mesmo da leitura, né? O Machado de Assis eu acho que é um perfeito exemplo disso. Infelizmente se faz dele um mau uso na escola, sempre se fez, mas o que eu vejo é que cada vez menos a gente tem alunos que são capazes de se deliciar com os textos dele. E eu acho que é isso que conta, pelo menos para mim como professor de literatura, né? Que os alunos percebam que a literatura ela é um fim em si mesmo, antes de mais nada. E essa questão utilitarista do ensino, ela vai contaminando mesmo, né, as nossas áreas. Eu sou pessimista, realmente. Eu também sou. Eu, é, eu não acredito. Assim, como você falou, estamos assim, a apropriação que se tem da BNCC é para ali. Os alunos estão, né, se tornando ou estão fazendo atividades relacionadas a youtuber, a meme. É claro que as práticas contemporâneas são importantes, né? Estou falando que não tem que estar na sala de aula, mas o modo como está sendo feito, como está sendo apropriado, acaba que distanciando imensamente desses textos mais complexos da literatura, e acaba que as produções, assim, grande parte das produções textuais, por exemplo, desse material que eu estou analisando, não é nenhuma reflexão crítica dessas novas práticas, mas assim, são produções mais técnicas de como fazer, simplesmente, assim, se tem um empobrecimento absurdo do ensino de literatura, para tirar aí da apropriação da BNCC e de todos os outros, de todas as outras práticas também. Eu concordo. Pensando agora, me veio à mente aquilo que vem sendo feito já há algumas décadas com as tiras de quadrinho,
as tiras de quadrinho foram sendo incorporadas às atividades de língua portuguesa, e o que aconteceu foi que os alunos, quase que em sua totalidade hoje em dia, eles odeiam tiras de quadrinhos. Eles olham para o Kevin Haroldo, olham para a Mafalda, eles sentem náusea. Por quê? Porque eles não foram devidamente alfabetizados, eles não conseguem compreender esses textos mais complexos que as tiras trazem, né, o humor fino de algumas delas, e eles acabam rejeitando. Então, fica essa via de mão dupla. Ou você tem, né, um rebaixamento desse tipo de produção artística, né, se pega sempre aquelas tiras mais óbvias, aquelas charges que realmente não demandam muita interpretação, referências, etc. Ou você força, né, o aluno e ele acaba adquirindo uma certa aversão ao material. Infelizmente é o caminho que eu vejo. Também para as novas formas. Também para as novas formas. Possivelmente daqui a alguns anos os nossos alunos odiarão os memes, porque o que tem de meme nos materiais novos é absurdo. Exatamente. É a mesma prática, né? É engraçado que olhando assim fica fácil perceber, né? É a mesma prática. E o tal do meme intelectual, né? Que tem uma amiga minha que é professora de arte, que ela adora usar memes de páginas específicas que usam referências de obras consagradas, né? Da história da arte e tal. E funciona até um certo ponto, né? Porque depois a gurizada acaba pegando nojo mesmo. E aí, como fazer? Bom, eu quero passar agora uma perguntinha para a Érica, né, que foi a nossa segunda apresentação. E ela disse que trabalha como professora de leitura também, né? E eu acho que é uma função que cabe a todos nós, né? E que, assim como ela falou que as bibliotecas da escola que ela conhece geralmente parecem depósitos, onde eu já trabalhei das redes estaduais, algumas que eu visitei, né, no município aqui de Campo Grande, onde eu resido, onde eu sempre lecionei, elas funcionam também ainda hoje como depósitos, né? É muito triste dizer isso. E eu acho até que, e essa é uma pergunta aqui, né? Eu acho até que o principal problema das bibliotecas de escolas do ensino básico nem é necessariamente o acervo, porque o acervo geralmente é muito modesto, mas não é assim tão modesto, né? Vou citar um exemplo da escola em que eu trabalho. Ela tem um acervo que quase em sua integralidade veio, né, dos programas do governo federal, você percebe pelos carimbos nos livros, mas tem desde William Blake, por exemplo, até, né, autores nacionais consagrados e alguma outra coisa de literatura, né, de consumo na literatura pop, que daí também vem por doações, não vem pelo Estado, né? Hoje em dia a gente consegue achar na nossa biblioteca Harry Potter e coisa que o valha. Mas a questão para mim é que o que falta nas escolas, mais até do que o acervo, é um professor ou um bibliotecário que acompanhe os alunos, que faça, né, não só os empréstimos, mas que acompanhe a leitura. Porque, para mim, o principal impeditivo dos alunos adquirirem gosto pela leitura, e eu dizia isso ontem no debate do projeto de uma colega, o principal impeditivo é a incapacidade de ler, é o fato de elas não terem sido verdadeiramente alfabetizadas, elas só aprenderam a codificar as palavras, mas elas não têm senso crítico desenvolvido, elas não têm noção de entonação, e aí como se lê, né? Em casa os pais também idem, né? Então esses projetos todos que envolvem leitura, eles são extremamente necessários para nós, né? Mas a escola precisa muito de um professor que oriente os alunos, que acompanhe os alunos. E eu enxergo desse modo. Eu queria ouvir a opinião dela, se ela também enxerga desse modo, se ela enxerga de um outro. Quais são as possibilidades que você vê, Érica?
Bom, é um desafio muito grande em vista da tecnologia, que é um grande concorrente nosso, né? E fazer ele se apaixonar pela leitura é muito mais complexo porque ele já não tem isso de casa, né? Não vem desde pequeno. Então, assim, eu também não vejo como quantidade, por exemplo, um exemplar, vários exemplares. E não adianta todo mundo querer. O professor, o que o professor faz? Ele mesmo escolhe a obra, né? Ele não fala qual foi o critério de escolha, ele escolhe, coloca todo mundo do mesmo padrão, do mesmo gosto literário, e na verdade não é. O que eu falo com meus alunos é assim: todo mundo gosta de ler, mas você precisa descobrir aquilo que te interessa, aquilo que você gosta, que é o estágio, né? Nessa escola que eu trabalho, eu tive meu diretor, ele teve uma visão muito aberta, ele não exigiu apenas obras literárias mesmo. Ele pegou os best-sellers, porque é o que os alunos estavam querendo ler. E aí eu consegui um livro que é meu, então assim, quando eu fazia a prova para os alunos, eu ficava lendo. E aqui eles ficavam assim, eu sou muito expressiva, e eu lia e falava, nossa, e aquilo despertava neles a vontade de descobrir o que eu estava lendo. Então eu fazia um resuminho, sem contar muita coisa, e eu apresentei para eles um livro nacional. Ele vai ser um filme agora, é da Romirlen. Ele é um alerta social, Diário de uma Escrava. Um livro muito forte. E um único livro, meu livro, eu emprestei. Nós fizemos, durante o ano, 30 alunos leram ele, e aí eu consegui o Facebook da autora, nós fizemos um projeto, postamos, né? Usamos a internet ao nosso favor, postamos, e ela compartilhou, ela marcou as editoras, ela compartilhou, e nós ganhamos vários livros dela, os outros livros dela. E continuamos fazendo esse trabalho. Então, isso, o que aconteceu? Aproximou mais. O aluno do autor é como se fosse um ídolo. Eles não acreditaram que eles conseguiram falar com a autora por videoconferência, não acreditaram naquilo. Então, isso foi aumentando mais ainda o gosto deles pela leitura. Aí depois nós conseguimos fazer Meu Pé de Laranja e Lima. Então, assim, nós vamos indo, é uma etapa. E é um desafio muito grande você fazer uma pessoa apaixonar. Mas é o que eu falei, você precisa ser encantado para encantar. E isso falta muito, a mediação. A parte da biblioteca, por exemplo, é isso mesmo, ela tá só lá para anotar o empréstimo e pronto. É quando você vai numa livraria, eu vou numa livraria aí na capital, quando eu vou, e eu pergunto assim, me indica um livro, me fala, e a pessoa que está ali vendendo não sabe nem o que está vendendo, né? E é basicamente isso. Então, o mediador, ele tem que ser realmente um mediador. Não tem que conhecer todos os livros, claro, não tem como, mas você tem que ser um grande mediador, semear leitores, essa é a parte mais difícil. E eu também trabalho com os descritores de leitura, né? Então, para trabalhar uma charge, eu trabalho muito com os descritores, para eles verem o porquê que não é somente só decorar ali, decodificar as letras. Não, a leitura é muito mais, né? Ela é muito além. Então, eu vejo que é um desafio muito grande, mas tem que começar aí. Existe um distanciamento muito grande entre universidade e escola. Na universidade, nós vemos muita teoria, muita coisa linda, mas chega na hora da prática, é diferente. E agora está tendo essa comunicação, esse laço, né? Nós estamos podendo levar para a universidade, para os alunos que estão sendo formados, docente, que estão sendo formados, docente, para prática mesmo, né? Como que eles vão semear a leitura? Como que eles vão semear o leitor na escola? Como? Com os recursos que ele tem, com a grande concorrente que é a internet, né? Muito difícil um aluno tirar o celular da mão e pegar um livro. Mas existe possibilidade, viu? Nós também trabalhamos assim histórias em quadrinhos por meio de um aplicativo. Então, tem como. O importante é o mediador entender seu papel, que é principal, primordial numa semeadura de leitores.
Legal, muito obrigado pela participação, Érica. Eu concordo plenamente, é isso aí mesmo. Eu acho que o professor que não lê é um professor que com certeza não vai conseguir motivar seus alunos a lerem. Eu vejo isso e, assim, eu vejo na nossa área, sabe? Nem fora da nossa área. Eu nem penso nos professores de outras modalidades, mas há muito professor aí de língua portuguesa que lê muito pouco, que não usufrui mesmo do prazer da leitura, né? Porque essa coisa de empolgar o aluno, ela só acontece se você também é empolgado, né? Você fala daquilo com algum tipo de paixão, você passa essa paixão adiante, caso contrário não vai acontecer, né? Ele vai olhar para você falando daquilo com sentido de vaguidão, né? Vaguidão específica. Isso é de algum texto, eu não lembro de quem era agora, né? Lembrei, era de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, né? A vaguidão específica. Tem muito professor que fala assim, sabe? Fala de literatura com esse sentimento de vaguidão específica. Às vezes porque não leu nada mesmo, porque não conhece, né? E como você disse, a gente não precisa conhecer tudo, mas tem que conhecer alguma coisa. Senão aí não vai, né? E esse é o gancho justamente para a nossa terceira participação, para a minha terceira pergunta, que é para a Maísa, Cristina, né? As metodologias ativas, elas são fundamentais justamente para tentar motivar os nossos alunos. E eles, hoje em dia, já estavam assim no período pré-pandemia, na minha opinião, mas a pandemia ela sacralizou, sabe, esse estado de inércia, né? Eu costumo brincar com eles que eles morreram, esqueceram de deitar, né? Mesmo após o retorno, aqui nós retornamos às aulas presenciais, né? No estado praticamente, né, a normalidade, né? Todo mundo enfiado na sala de aula sem muita segurança, mas os alunos eles estão num estado quase catatônico, assim, né? E como motivar eles? Como motivá-los a ler numa fase tão difícil da vida da nossa sociedade, da nossa própria vida? Porque o professor também é um ser humano, né? Ele está aí imerso nos seus problemas, nas suas dores, e é o cara que tem que produzir essa vontade de potência para arrastar os alunos. Qual é a sua dica para a gente fazer isso, Maísa? Ronaldo, não é uma tarefa fácil, né? Eu ministrei aulas na ETEC logo no começo dessa pandemia. Foram aulas online e realmente foi uma dificuldade, porque em vários aspectos. Primeiro, porque você tem um aluno que está assistindo a aula no computador. Então, aí você tem 1 milhão de coisas que esse aluno pode mexer que não a aula, ou seja, deixar a aula em segundo plano. Então, era muito complicado. Outra coisa também muito difícil, você se acostumar a dar aula para uma câmera, a dar aula para um computador. E os alunos também se concentrarem por largos espaços de tempo e ficarem na tela. Então, eu acho que as metodologias elas se tornam muito importantes nesse sentido, tentar desconstruir essa imagem que a pessoa tem, que é aula em EAD, e aí você dá um jeito, e aí você pode fazer outra coisa enquanto assiste aula. Então, é mostrar a relevância que aquele trabalho, que aquele assunto que está sendo apresentado tem. Então, no caso, esse trabalho foi desenvolvido com os alunos do ensino superior, pensando não apenas no fato de termos esses instrumentos online, mas também era muito comum eu falar para eles, na verdade até hoje eu falo, sobre como que eles pensam em adaptar isso para a realidade da sala de aula. Porque nós estamos usando o computador, eu usei o MindMeister, eu usei o Padlet, usei várias ferramentas. E porventura, como é que vai ser quando você ministrar essa aula presencialmente? Que às vezes você tem, no muito, um papel pardo para dividir entre os grupos. Então, eu acho que uma das características muito importantes que surgiram nessa pandemia é justamente o desenvolvimento dessa capacidade de adaptar-se aos problemas, de
de tentar encontrar soluções quando às vezes você não necessariamente as enxerga de imediato. É uma mistura de esperança, é uma mistura de ver o seu papel no mundo enquanto professor. Então, tal como você estava mencionando no que diz respeito ao professor ser também interessado por leitura, nós temos que ser também pessoas que conseguem enxergar o seu papel dentro do contexto. É você não perder a fé, é você olhar e ver que é um grão de areia, mas que você faz a diferença sim. Então, quando você gosta do que você faz, quando você acredita no que você faz, apesar das dificuldades que a gente sabe que não são poucas, a pessoa que está assistindo a sua aula, ela vai conseguir perceber e vai tentar se envolver também a partir do momento que você usa práticas diferentes. Então, eu acho que talvez diversificar, mostrar para esses professores também que estão em formação que esse estilo jesuíta, em que você vê o aluno apenas como um depositário do saber, não vai funcionar mais considerando-se as atuais tecnologias. Achei muito bacana quando a Érica começou a falar sobre o trabalho dela sobre leitura, sobre os desafios que ela encontra, e até mesmo quando você falou sobre essa questão dos quadrinhos, porque realmente o meme ele está tomando esse espaço. E a dificuldade, ela não vai se encerrar porque você está inserindo uma nova tecnologia, porque você está inserindo o meme. De nada adianta você colocar o meme se você não proporciona para esse aluno essa natureza interdisciplinar tão necessária para todos os ramos do saber. Então, se você está ministrando uma aula de literatura, você tem que falar sobre história também. Você tem que falar sobre sociologia, sobre filosofia. Eventualmente, você entra até na área do direito. Então, às vezes, o grande X da questão que nós temos que enfrentar é, às vezes, enfrentar a nós mesmos, a forma como nós fomos ensinados e achamos que é assim que se propaga o conhecimento. Então, eu acredito que seja nos ressignificando e reconstruindo constantemente, para tentar fazer o melhor possível dentro do máximo que é possível. Eu acho que é bem isso que você falou também. Assim, algumas coisas são curiosas. Eu já estava lecionando à tarde e numa turma de terceiro ano tem uma menina cujo irmão também é meu aluno numa turma de ano anterior, do segundo. E aí não sei porque eu me lembrei das aulas online, né? E aí perguntei para ela, falei, olha, eu, brincando, eu falei, seu irmão é mudo? Ele tem algum tipo de deficiência, né, na fala? Porque na sala de aula eu tenho que provocar ele demais para ele abrir a boca para dizer alguma coisa. E ele nunca participava de nada nas aulas à distância, né? Ela riu e falou, não, professor, ele não é mudo, ele fala, não fala muito, mas fala, ele é o mais calado da minha família. Mas ele assistia às suas aulas. Eu via ele assistir às suas aulas. Eu falei, mas ele nunca falava nada, ele nunca fazia pergunta, a impressão que eu tinha é que ele estava lá só para constar. Ela falou, não, professor, ele assistia, ele prestava atenção, só que ele não falava. Né? Então, às vezes, a gente também nunca tem real alcance das coisas. Né? Nunca tem. Eu fiquei pensando nisso hoje. Né? Será que o garoto prestava a mesma atenção? Né? E eu me enganei sobre ele? Esse tipo de coisa acontece. Né? E a gente tem que passar para o aluno, eu concordo com você, essa visão geral da obra, né? Eu vejo assim que por conta da literatura, eu dizia isso hoje numa aula para os alunos, eu aprendi um pouco sobre tudo. Eu já li sobre matemática, eu já li livros sobre história da matemática, né, romances sobre a história da matemática, e aprendi coisas que eu achava que eu nunca fosse aprender. Eu já li sobre psicologia, sobre filosofia, eu já li sobre ciência de modo geral, ficção científica sempre me atraiu. E assim, a gente vai aprendendo muitas coisas. Os alunos, eles vão se deixando levar por esse sentimento também, né? Eu acho que nós, como professores, temos que resgatar uma coisa que hoje em dia a BNCC traz e muitas propostas trazem, mas de um jeito demagógico, na minha opinião, que é a formação integral do ser. Essa é a formação integral do ser. Né? Quando se fala na formação do aluno integral,
é de verdade isso, é mostrar para ele que o conhecimento é todo interligado, ele não é seccionado. Essa coisa de seccionar o conhecimento em gavetinhas, em disciplinas, em espaços, é uma coisa que a escola inventou para simplificar, acho que mais até para o professor do que para o aluno. E quando a gente passa a apresentar para os alunos as obras em toda a sua grandiosidade, e a literatura faz isso, né? Eu estava citando exemplos para eles em que os literatos estavam à frente dos psicanalistas, estavam à frente dos filósofos, estavam à frente dos cientistas de modo geral, né? E isso continua acontecendo. A literatura, para mim, é a maior fonte de conhecimento da humanidade. E é ela que vai nos propiciar um homem integral. E se a BNCC não colocar ela no centro, como parece que não vai colocar, vai ficar tudo mais do mesmo. Não, isso é verdade. Uma das coisas que eu percebi quando eu fiz o trabalho do mapa mental coletivo foi bem interessante, porque nós começamos só com aquele terminho lá, modernismo, e eu deixei as setinhas com o nome dos respectivos autores. E cada aluno, você compartilha o link, cada aluno podia colocar a sua parte. Então, enquanto um ia apresentando, o outro ia preenchendo. Então, a partir do momento que cada um foi colocando a sua parte e vendo o outro colocando também a parte e construindo um todo significativo, foi muito bacana eles verem que há essa correlação também. Então, foi bem interessante o trabalho que foi desenvolvido. Mas eu concordo plenamente dessa necessidade de formação integral do sujeito. E para isso, eu acho que os projetos que são realizados nas escolas acabam sendo muito importantes também. Essas relações entre outras disciplinas por meio de projetos, eu acho que acaba sendo bem bacana para proporcionar isso para os alunos. Perfeito. Agora, eu já fiz as minhas perguntas, eu vou deixar aberto para aqueles que quiserem questionar aí as colegas e fazerem as suas próprias observações. Só levantar a mão e tomar a palavra. Tá todo mundo com sono, gente? Não é isso, foi muito interessante. Agora eu estou em Minas Gerais e aqui já está um pouquinho mais tarde. São 9h30, né? Mas o que eu tenho a dizer é agradecer e parabenizar. Foi uma ótima apresentação de todos. E agradecer muito, viu, por essa oportunidade. Boa noite a todos. Você estava falando? O Ronaldo está com o áudio desligado, ele estava falando. Tô ficando velho. Eu só estava dizendo que foi um prazer, muito obrigado pelas participações de vocês. E é sempre legal sentar para falar sobre leitura, que eu acho que é o que há de mais essencial, sabe, na educação e na escola. Eu acho que a escola no Brasil, ela nunca foi para frente porque a leitura nunca foi privilegiada como ela deveria ser. E, infelizmente, enquanto ela não for o centro desse picadeiro, vamos continuar nessa mesma baila.